Olá pessoal, tudo jóia? Bom, o assunto que eu vou trazer hoje para vocês, ele é até um pouco polêmico. Eu falo isso porque, por muitas vezes, é desvirtuado. O pessoal da administração pública não entende o que significa, para que ele serve e como ele deve ser usado. Eu estou falando do reconhecimento de dívida. O que isso significa? Tanto na antiga 866 quanto na nova lei 1433, existe a previsão de que aquelas despesas realizadas sem a abrangência, sem a cobertura de um contrato, então, ou porque não houve o contrato mesmo, não foi feita a licitação, ou mesmo porque o contrato foi declarado nulo depois, ou porque venceu o seu prazo de validade, enfim, a despesa da aquisição de um produto, da contratação de um serviço, ficou realizada pela administração sem a cobertura contratual. Essas despesas devem ser indenizadas pelo órgão público. Ou seja, ainda que a despesa, o órgão, a prefeitura, a câmara, realize uma despesa que não tenha cobertura contratual, ela deve pagar. Isso é óbvio, porque a administração pública, por uma falha dela, que é quem tem a obrigação de cuidar dos seus atos, de cuidar da validade dos seus contratos, deixa de fazer isso, ela não vai poder causar prejuízo àquele particular que eventualmente entregou o produto, prestou o serviço, que por muitas vezes estava ali sem o contrato ou através de um contrato público. Então esse é o reconhecimento de dívida. Qual que é o problema? O reconhecimento de dívida não é uma carta em branco para que a administração fique executando serviços, despesas, sem a cobertura contratual, sem a realização de um processo licitatório, como por muitas vezes na prática a gente vê isso acontecer. Então é exceção da exceção da exceção. A licitação é a regra, os casos previstos na lei de não licitação, como por exemplo dispensa e inexigibilidade, já é exceção, e a não realização de nada, de uma despesa sem contrato, então é exceção da exceção da exceção. E qual que é o problema disso? Quando necessário a realização desse procedimento de reconhecimento de dívida, que na verdade é um processo de indenização para aquele particular, para não deixar o particular no prejuízo, a administração, paralelamente, deve abrir também um processo administrativo interno para verificar o motivo de não ter tido o contrato, de não ter tido uma licitação, ou daquele contrato ter sido anulado, ou mesmo de já estar vencido e mesmo assim continuar com aquela prestação de serviço ou entrega de bens. Então deve haver esse processo administrativo de investigação para ver os reais motivos disso ter acontecido, inclusive com a imposição de eventuais penalidades, se achar ali o culpado ou responsável desse contrato não ter sido executado. Então tem que tomar muito cuidado, porque vai ter a responsabilização das pessoas que de certa forma, levaram com que isso pudesse acontecer, tudo bem? Não podemos utilizar isso como regra, não pode se tornar um procedimento comum na administração pública a realização indiscriminada de processos de indenização, de processos de reconhecimento de dívida.